Eu vou trazer uma reportagem agora do ex-goleiro do Corinthians e da seleção brasileira que está sendo investigado por aplicar o golpe em investidores. A empresa desse ex-jogador, do Doni, a empresa e ele, junto com o sócio brasileiro, todos estão sendo processados por não entregar imóveis depois que eles pegaram recursos de investidores. Vem para cá. Você vai lembrar disso aqui. Você que gosta de futebol também, palmeirense, amigo meu, esse é aquele goleiro do Corinthians que o pessoal apelidava de Dinossauro Rex. Sabe por quê? Ele tinha o bracinho curto. E ele deixava passar todas as bolas, não tinha braço para chegar na bola. Tanto que quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele fez foi abrir um parque dos dinossauros aqui em São Paulo, não deu certo. Aí foi para os Estados Unidos, aproveitou a fama que ele tem e tal e começou a contar para os outros que ele tinha um grande negócio. E pegou dinheiro de investidores para construir esse grande negócio por lá. Só que o dinheiro entrou, mas as casas não foram construídas e os investidores começaram a pedir resposta. Poxa, não tem casa, não tem dinheiro, o que está acontecendo? Ele tinha prometido retornos altos para esses investidores. Quando eles precisaram resgatar o dinheiro que eles tinham aplicado nesse projeto, é que eles descobriram que as obras, na verdade, estavam paradas já há bom tempo. E aí eles começam, ô Boni, vem cá. Você estava pedindo dinheiro o tempo todo, o dinheiro entrou, o que você fez com a grana? A obra não tem justificativa para estar parada, e se estava parado por algum problema com documentação, por que você continuou pegando o dinheiro com a gente? O Doni, ele pode, inclusive, ter a prisão dele decretada a qualquer momento. Tem reportagem especial inédita direto de lá, na tela do Balanço. Vamos ver. De um ídolo dos gramados, campeão pelo Corinthians, pela seleção brasileira, ídolo na Roma e agora suspeito de aplicar golpes milionários nos Estados Unidos. Donieber Alexander Marangon, de 46 anos, ficou conhecido em todo o Brasil pelo apelido Doni. Nasceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Surgiu como um goleiro promissor no Botafogo de Ribeirão Preto, em 1999, onde estreou e ajudou no vice-campeonato paulista de 2001. E a partir daí construiu uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro e internacional. Foi contratado pelo Corinthians, onde jogou de 2001 a 2003. No Timão, conquistou títulos como a Copa do Brasil e o Paulistão. Depois, pelo Santos, conquistou o Brasileirão. No exterior, brilhou na Roma, da Itália, de 2005 a 2011, onde se tornou ídolo e conquistou 3 títulos. Também passou pelo Liverpool, da Inglaterra, vencendo a Copa da Liga Inglesa. Na seleção brasileira, fez 10 jogos entre 2007 e 2010. Foi titular e campeão da Copa América de 2007 e reserva na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Em 2013, aos 33 anos, anunciou a aposentadoria logo depois de voltar ao Botafogo de Ribeirão Preto. Doni foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, que impedia atividades de alta intensidade. Depois disso, o foco mudou para os negócios. Há 8 anos, o goleiro lançou um parque temático de dinossauros na cidade de Campinas, com exposições que rodaram shoppings pelo Brasil. Doni decidiu se mudar para os Estados Unidos e fundou empresas voltadas à construção civil na Flórida. Ao lado do sócio, Werner Macedo, também brasileiro, captava recursos de investidores no Brasil e no exterior. Prometia rendimentos de até 15% ao ano com a construção de casas e condomínios de médio e alto padrão. Há 2 anos vieram os primeiros sinais de problemas nos empreendimentos. Um deles previa 529 casas e um campo de golfe. Outro, um condomínio de 50 casas geminadas em um terreno de 36 mil metros quadrados, com promessa de retorno mínimo de 65% e até 86% em 2 anos. Os investidores recebiam relatórios financeiros falsos, indicando lucros, só que esses projetos, na verdade, não saíram do papel. Foi aberta uma investigação e a descoberta. Para captar recursos, Doni e Werner ocultaram informações de hipotecas no terreno, falta de registros de escrituras e não notificaram paralisações das obras. Tudo funcionava assim: pessoas investiam dinheiro na construção e aluguel de casas e esperavam retornos altos. Mas quando precisavam resgatar o dinheiro, descobriam que as obras estavam paradas.
Tudo isso ganhou repercussão há 2 meses com processos milionários na justiça perto da cidade de Orlando, aqui na Flórida. A denúncia apontou que projetos de construção civil liderados pela empresa do ex-goleiro Doni estavam parados, com obras inacabadas, prejuízos e moradores exigindo providências. Somente o investidor William Arão, atual jogador do Santos, perdeu $200 mil, mais de R$1 milhão. Ele pede indenização na justiça norte-americana contra a empresa de Doni. Um grupo de investidores de Ribeirão Preto também entrou com um processo com a alegação de hipotecas ocultas. Outros investidores relataram que foram orientados pelo próprio Doni a investir nos melhores projetos. Doni, ex-goleiro, pode responder por crimes graves nos Estados Unidos, dentre eles o crime de pirâmide financeira, que seria o crime contra o sistema financeiro nacional, com promessas de lucros inexistentes, e além disso poderá responder também pelo crime de conspiração e o laundry money, que seria a lavagem de dinheiro, e se ele for condenado pode até ter uma pena efetiva de prisão. Uma audiência na Justiça dos Estados Unidos foi marcada para tratar de uma dívida de $59 mil, R$309 mil da empresa de Doni. A ação foi movida por 2 mulheres moradoras de Orlando. Caso o ex-goleiro e o sócio faltem a esse chamado, o juiz pode determinar a prisão dos dois. Essa prisão não é pelo crime de suposto golpe, mas por desobedecer decisões judiciais. A defesa do ex-goleiro Doni contesta, mas até o momento, nem Doni, nem o sócio se manifestaram. Se ele for para o Brasil e não comparecer nessa audiência, pode ser decretada sua prisão preventiva e inclusão na Interpol, porém, todos sabemos que o Brasil não extradita cidadão brasileiro nato, que é o caso do Doni. Então, nesse caso, ele ficaria salvaguardado no Brasil de uma eventual prisão e extradição, porém, todos sabemos que agora, recentemente, depois do caso envolvendo o Robinho, é possível que os Estados Unidos peça, se Doni for condenado, uma transferência de execução da pena para que ele cumpra a pena no Brasil. Nós tentamos falar com o ex-jogador, só que até agora ele não retornou aos nossos pedidos. Vamos continuar tentando.